de que havia de que eles estavam cometendo ilícitos. Essa certeza ela está refletida na segunda reportagem que o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald publicam na Folha de São Paulo, intitulada Auxiliar de Moraes sugere em áudios estratégia para evitar um descarado do TSE, um uso descarado do TSE. Ouça. E aí é muito impressionante, porque nesses diálogos, eles mostram, tá aqui, ó, 2 mensagens enviadas em 10 de outubro de 2022 por Ayrton Vieira a Eduardo Talhaferro, perito forense, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação TSE, mostram receio de que algo viesse a público. Abre aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Vai ficar uma coisa muito descarada. Vamos cometer crime, vamos cometer ilícito, mas não vamos deixar descarado. Ele diz qual é o problema. Ele reconhece qual é o problema. Isso que o Alexandre agora disse que era super normal na nota dele. Ele diz assim: como o juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Ficaria chato. Ficaria chato. No áudio de 10 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, 10 de outubro, Ayrton Vieira cita a necessidade de passar a dizer que o pedido da produção do relatório tinha como origem o TSE e não o STF. Apesar, reparem, o Ayrton Vieira era do STF. Ele está falando para o TSE fingir que o relatório vinha do TSE e não do STF. Na ocasião, Ayrton Vieira já havia feito alguns pedidos para Talhaferro atendidos com a produção de relatórios em que constava o timbre do STF. O STF estava produzindo os relatórios. Ele, então, encaminha uma mensagem pedindo um relatório solicitado dias antes. Como resposta, Talhaferro envia um relatório sobre um vídeo postado pelo Grupo Brasil Conservador contra o ataque das urnas eletrônicas. O documento que o Talhaferro, que na verdade trabalhava no escritório de enfrentamento à desinformação do TSE, ele envia uma coisa com o timbre do STF. Olha o nível de putaria desse negócio. Seguido de descrição, relatório técnico de 10 de 10 de 2022. Ele replica print do vídeo e o grupo onde ele foi. E aí ele vira e pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Veja se está ok. A resposta ao assessor do TSE, dividida em 2 áudios, Ayrton pede a mudança, como forma de esconder a origem da sua produção. No primeiro áudio de 1 minuto e 40 segundos, o juiz instrutor afirma ter conversado com a Cristina sobre a necessidade da substituição do STF pelo TSE no timbre, apesar de ter sido produzido pelo TSE. Ele prossegue dizendo que a produção deveria ser atribuída à ordem do Dr. Marco Antônio, com indicação do processo 4781, inquérito das fake news. A menção é a Cristina e o Kiko Kussahara Gomes, chefe de gabinete do Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. Ele diz: atualmente o ministro passa por uma fase difícil. Qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, diz Ayrton. Para todos os fins, fica a ordem dele, do Dr. Marco, do TSE, que ele manda enviar para a gente no STF, e aí tudo bem, ninguém vai poder... Olha isso, ninguém vai poder questionar nada. Falar de onde surgiu, isso caiu no céu, pedido de quem, etc. A gente está vendo as entranhas de uma organização criminosa. Cerca de 2 minutos depois, o juiz Ayrton Vieira manda outro áudio, de 1 minuto e 20 segundos, em que ele dá mais detalhes. Segundo ele, o modelo a ser seguido a partir de então fora debatido entre a chefe de gabinete Cristina e o outro assessor de Moraes, Jefferson Silva. Em primeiro momento, pensei em colocar o meu nome, de ordem do juiz Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho. Porque não tem como mandar para você, Talhaferro, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa e você me atender sem mais nem menos. Sabendo o ilícito que está cometendo. A seguir, Ayrton Vieira, do STF, né, detalha como seria o formato correto. Eu teria que mandar um ofício ao presidente do TSE pedindo para ele que ele repassasse a ordem a você, para que você aí me atendesse. Em seguida, diz a Folha de São Paulo, o juiz instrutor indica ter ciência da irregularidade dos pedidos que fazia direto a Talhaferro para envio dos relatórios posteriormente utilizados para embasar medidas cautelares contra bolsonaristas. Ficaria chato, diz o instrutor, se descobrissem a forma como os dois estavam atuando. Abre aspas. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Não é a lei,
é a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda o relatório, entendeu? Fica chato. E eles continuam. Depois, falam sobre um pedido de produção de um relatório sobre o meu amigo pastor André Valadão. E o Talhaferro pergunta: como combinamos, de origem do Dr. Marco? O cara produzindo um relatório para um outro cara. Em seguida, o juiz instrutor reforça o modelo a ser seguido. E diz que a Cristina e o Kiko Kussahara foi a origem. Como autora da sugestão de seguir um formato que esconde a real origem do pedido para a produção de relatório. Sim, enviamos o setor de combate à desinformação para nós. Em razão da situação atual, a Cristina se entende melhor que as nossas petições por meio das quais Moraes ordena medidas via STF, surjam por provocação com algum documento. Lembra? Eu expliquei aqui no início da live. O Supremo Tribunal Federal tem que agir por provocação. Essa provocação deveria vir da PGR, mas em vez de vir da PGR, estava vindo de um escritório fajuto de combate especial, de combate, assessoria de combate especial à desinformação, que era o próprio Moraes combinando com ele mesmo. Mas ele está dizendo, a Cristina está vendo que ela sabe da ilegalidade, fala, não, vamos fingir que a gente, pelo menos que tem um documento pedido. De outubro de 2022, data dos autos até abril de 2023, o principal assessor de Moraes continuou a solicitar diretamente a Talhaferro o monitoramento das redes e produção de relatórios contra bolsonaristas. Em todos os casos, Talhaferro, de acordo com as mensagens obtidas pela Folha, seguiu as ordens, encaminhou os relatórios, blá, 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 blá. E essas foram as duas reportagens feitas pela Folha. E eu confesso a vocês que eu, num dado momento, fiquei extremamente curioso. Na verdade, eu estava tendo essa discussão ontem, que era como será que a Globo vai se posicionar em relação a esse assunto. Eu já sabia o posicionamento da Folha, já via a mudança de posicionamento da Folha acontecendo. Eu já via digamos assim, eu já via uma certa mudança em outros veículos de imprensa. Eu já vi as mudanças do establishment. Falei aqui sobre o Nelson Jobim, inclusive no Paulo Figueiredo Show, mais cedo, né? Mas eu tinha uma dúvida de como a Globo ia reagir. Porque o Estadão, outros veículos, os dois que estavam segurando a onda do Alexandre eram os dois veículos mais à esquerda. No caso, o UOL, que é do mesmo grupo da Folha, mas é, digamos assim, a ala xiita do grupo Folha, e menos alfabetizado. E você tinha a Globo, descarada com aqueles caras que eu coloco todos os dias aqui passando pano, e Otávio Guedes da vida, e Andréa Sadiz, e Eliane Cantanhede e tudo mais. E eu tinha dúvidas de como estes iam reagir. E eu comecei a ter gratas surpresas. Você começou a ter o Walter Maerovitch, por exemplo, esse já tinha até dado sinais, mas publicando. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Diz a coluna dele, existem limites para tudo, uma medida para cada coisa. Vale tudo jamais. Coube ao poeta romano Horásio, morto no ano 8 a.C., lembrar desses limites e curar a imortal locução latina. Estes modos em rebus. No campo do nosso Estado de Direito e referentemente aos ministros do STF, o modus in rebus significa atuar no seu campo de competência e atribuição sem abusos e se desviar de função. Não pode também confundir prova emprestada e transformar estruturas do judiciário em delegacia de polícia e perseguir pessoas e preparar relatórios. Segundo a reportagem da Folha, da lavra dos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald, ambos de nomeada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou os seus assessores a realização de investigações a serem juntadas no inquérito das fake news. Como o sistema processual penal de legítima admissão das chamadas provas emprestadas, criou-se no caso um arremedo ilegal, de modo ao setor do TSE, denominado combate à desinformação, enviar peças e relatos para Moraes agir contra pessoas certas ao seu talante, sem provocação do Ministério Público. Moraes não requisitou investigações ou diligências da Polícia Federal em função da Polícia Judiciária. Viu crimes, o que ele acha que é crime, e agiu por conta própria, como um xerife com poderes ilimitados. Moraes, segundo a reportagem, comandou a investigação e escolheu os seus alvos. Em síntese, Moraes transformou o seu gabinete e o mencionado setor do TSE em uma espécie de delegacia de polícia. E ele reclamava da demora. Vocês querem que eu faça tudo? O seu corpo de assessores não resistiram à ilegalidade. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia.
E a coluna segue aqui. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que ela é no UOL. A Folha de São Paulo publicou uma outra. Ivanildo III, Democracia Liberal Brasileira por um Fio. Processo de erosão está em curso e avança por culpa de atores do judiciário. Muito por culpa da Folha de São Paulo também, é importante lembrar. Nós tivemos aqui, eu vou falar sobre Elon Musk ainda hoje, tenho que falar sobre Elon Musk, mas nós tivemos aqui uma boa pronunciamento do Flávio Bolsonaro nas redes sociais, eu recomendo que vejam, e espero muito que ele agora tenha mudado de opinião, senador, de que é necessário sim o impeachment do Alexandre de Moraes e que o impeachment resolve sim, né? Mas nós tivemos, por exemplo, o Leandro Damori, a se confirmar a gravidade disso, potencial de derrubar muita coisa da investigação. Os dias serão intensos. O Cláudio Dantas, dizendo: o óbvio está exposto e com provas. A ilegalidade é flagrante e nefasta para a democracia. Só haverá consequências se ocorrerem dois movimentos. Gilmar soltará a mão de Moraes, Pacheco honrará seu mandato. Duas boas perguntas. Nós tivemos, eu vou chegar aqui, é isso aqui que eu quero abrir, eu acho. O UOL News, isso aqui foi retirado do YouTube. Moraes passou do limite e cometeu abuso de poder. O UOL. Que mudança. Que mudança, pessoal. Tem o Jornal da Band também. A imagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado a justiça eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações dos... Reparem que eu vou começar agora com o Jornal da Band, que é mais curto, mas eu vou chegar no Jornal Nacional. Supremo Tribunal Federal, após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral. Não é só isso. O Moraes produziu, ele fala, eu vou ter que fazer o laudo, ele diz o que ele quer que coloque. Que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. Deixa eu pedir um segundo para você. Verifica se você está inscrito no canal. Porque tem muita gente que está com dificuldade dizendo que perdeu a inscrição no canal. Então verifica se você está inscrito no canal, curte o vídeo se você puder, mas verifica se você está inscrito no canal. Um segundo. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Entre eles estariam o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que então chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. No final da live, eu vou fazer talvez uma revelação para vocês a respeito do que vem por aí. Nas conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão na execução de suas ordens. Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino e de Paulo Figueiredo. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataque à lisura da eleição. Não é ataque à lisura, é questiona. Isso foi uma coisa que... Depois eu conto um pouco dos bastidores disso para vocês. Mas eu fui muito crítico à parte da reportagem da Folha de São Paulo, que diz que a gente atacou a lisura. A Folha de São Paulo diz que a gente atacou o resultado das eleições e que incitou Forças Armadas contra o resultado das eleições. A gente nunca incitou resultado contra resultado. Citou para que as Forças Armadas cumprissem o seu papel constitucional para o qual, inclusive, eles foram chamados no processo. E disseram que não puderam fazer. Isso tem a ver com o processo eleitoral e não com o resultado eleitoral. Eu sempre falei aqui, vocês que me acompanham dos Pingos nos Is, me acompanhavam, sabem que eu dizia, se o Lula tiver ganho a eleição de forma legítima, eu não só aceito, como eu quero que ele seja o presidente. Eu jamais aceitaria que o Bolsonaro ficasse como presidente, ou que militares ficassem no poder, de forma ilegal, de forma ilegítima. Então, uma coisa é o resultado do processo eleitoral, outra coisa é o processo eleitoral. Aí a lisura do processo está correta. E a ministros do STF, além de incitar os militares contra o resultado das urnas. Isso aqui é errado, não incitamos ninguém contra o resultado das urnas. Sessão do Senado. Eu considero o fato, a notícia que ele nos trouxe, merecedora, no mínimo, de uma averiguação por parte da mesa que Vossa Excelência preside. Será? Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que no curso das investigações dos inquéritos das... Já lemos a nota do Alexandre, não preciso botar aqui para vocês de novo. A minha preocupação era o que a Globo ia fazer. Porque, estranhamente, assim que terminou, assim que foi publicada a reportagem, passou muito tempo, até que saísse a notícia no G1. E veio a notícia do G1, e quando veio até muito em linha com a reportagem da Folha de São Paulo. Ainda assim, de uma forma razoavelmente imparcial e tal. E eis que
eu fiquei pensando, eu não tenho Globo aqui. Eu não tenho Globo aqui nos Estados Unidos. Não assino Globo, não assino os negócios da Globo aqui. Então não vejo. Vejo os clipes que chegam para mim, etc, etc. Mas eu fiquei na dúvida. E aí veio o meu querido amigo Dr. Marcelo Ribeiro, que ele é, apesar de médico, ele tem uma doença grave. Ele assiste tudo da Globo. E eu não sei se é por que ele faz isso, eu ainda não consegui entender. Ele fica revoltado, ele fica com raiva, mas ele não perde um Fantástico, ele assiste o Jornal Nacional e ele me mandou uma mensagem dizendo assim, chamada do Jornal Nacional, isso estava na primeira linha do Jornal Nacional, o Jornal Nacional colocou como principal destaque. Eu falei, opa. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que o Jornal Nacional, nesse primeiro momento, eles vão ver para onde que o vento está ventando, eles viram que a casa começou a cair, e eles vão ter que dar a notícia. Mas eles vão ficar ali, mais ou menos, em cima do muro, até imparciais sobre o que aconteceu. E eu não vi ainda, vou assistir aqui com vocês agora, e eu imagino que a maioria de vocês também não tenha visto o Jornal Nacional, então a gente vai react junto. Mas o que a internet comentou foi que o Jornal Nacional foi duro, na mesma medida ali, mais ou menos, que a Folha e o UOL. Então eu vou botar aqui o Jornal Nacional e a gente vai reacting e comentando juntos. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre. Eu não vou resistir ao fato de falar para vocês que nós estamos com 63 mil pessoas nos assistindo, então pedir a vocês que percam um segundinho para curtir o vídeo e dar uma comentada aí, etc. 63 mil pessoas nos assistindo às 11h10 da noite no Brasil. De Moraes, na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o... Até agora está correto. Só descritivo da matéria. Juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria... Olha ele aí com o Xandão tomando uma. ...especial de enfrentamento à desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. É verdade. Isso é uma verdade importante. Ao contrário da Vaza Jato, isso não foi obtido através de hacker. Eu sei de onde veio, vocês não sabem, não vão saber. Eu sei de onde veio e não foi nada obtido de forma ilegal. Uma pessoa que tinha acesso ao telefone e que forneceu as informações. Então, as críticas, eu particularmente sempre falo, não tenho nada contra. Se chegarem informações hackeadas para mim do telefone do Alexandre de Moraes, eu vou publicar. Eu sou jornalista, não tenho a prova ilícita, obtida de forma ilícita, não tem valor no processo penal. Para efeitos de jornalismo, não existe isso. Tanto que o caso do Snowden e tantos outros. O jornalista publica o que for do interesse do público. Mas eu estou dizendo para vocês que, nesse caso, foi tudo obtido de forma muito lícita. Bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar... Eu não gosto dessa palavra ataque. Críticas à lisura do processo eleitoral e aos ministros do STF. Um processo público e servidores públicos. Militares contra o resultado das urnas. Não é resultado, da filha. Fala coisa de resultado. Pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. O que é apoiador de Jair Bolsonaro, né? Eu sou apoiador, vocês reclamam, vocês me sentam o pau, porque eu critico o Bolsonaro. Aí fica todo mundo, os bolsonaristas mais ferrenhos, com o pé da vida, me xingam, param de me seguir, param de apoiar o meu trabalho, etc, etc. Aí, no entanto, o Constantino e eu somos bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro. Eles em 28 de... A Eliane Cantanhede é apoiadora do Lula? A Miriam Leitoa é apoiadora do Lula? A jornalista apoiadora do Lula, Miriam Leitoa, essa é uma forma justa de chamá-lo? De dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os dois... Os caras já sabem, é do Constantino, a gente vira alvo, né? Que doideira isso, cara. Cara, a gente é só jornalista, velho.
inicia uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Meu avô não foi da ditadura militar, foi do regime militar, mas isso nem é aqui o importante. O que eu acho também absolutamente digno aqui de nota é que é a bosta da investigação e a bosta dos relatórios. Os relatórios são coletâneas de tweets. Eu não tive o privilégio de ser ainda intimado pela Polícia Federal para depor. Embora a reportagem diga que o Alexandre mandou a Polícia Federal me intimar, eles não me intimaram. Resta saber por quê, né? Mas o fato é que o Constantino diz que o depoimento dele foi só uma pergunta a respeito dos tweets que ele fez. E que num dos tweets ele fala assim: lê aí, doutora delegada, o que está escrito aí depois? Ah, RS. Isso aí significa risos. Era uma piada. E aí o Constantino teve que ficar explicando tweet e explicando piada. Essa é a investigação. Teve alguém que comentou isso de forma muito inteligente no X. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém comentou de forma muito inteligente. Foi o